Por que os outros? Né? Da onde vêm os outros? Tá? Se eu falar por que vem o título Os Outros, tá? Aquela curiosidade, tá? Você só vai entender mesmo por que é os outros, não no início do livro. Quando você vai lá quase no final do livro que você vai entender por que é o título. Este é o mistério. Esse é o mistério. Se eu contar por que é os outros, aí vai estragar. E você que escolheu o título ou você pediu ajuda para alguém, para a família? Como é que é o seu trabalho, Magela? Olha, os Você outros... Você pede para alguém ler primeiro? Como é que é isso? Não, a primeira pessoa a ler Os Outros foi a Tassiane. Quem é a Tassiane? A Tassiane, ela está até presente aqui. Né, olha lá, Nelson, mostra a Tassiane para a gente lá depois. Ela que faz a revisão, ela é a primeira pessoa quando eu escrevo. Dá tchau aí, Tassiane. Tá? E ela é uma das primeiras a fazer a revisão. Ela que faz a revisão de todo o texto. Não só ela, né? Tem outras pessoas, mas ela é a primeira que passa por ela. Edith, lê pra gente aí na capa, está escrito uma história. Uma história de amor, onde os sonhos se confundem com a realidade. Baseados em fatos reais, né? Olha, são coisas da minha... Eu não comecei como livro. Eu fui falando coisas da minha infância, as coisas que aconteceram na minha vida, não na minha vida, mas conhecidos. Né? Dos outros. Dos outros. A minha irmã foi uma delas. Quando eu escrevi o livro, não falo o nome da minha irmã. Assim que ela leu aquele trecho, ela falou assim, essa aqui sou eu. Esse personagem sou eu. Se identificou. Ela pegou e falou assim, aqui sou eu, que está falando da pessoa dela. Né? E na mesma hora ela entendeu, porque as outras pessoas não sabem, né? Mas a nossa vida, a nossa infância, né? Eu conto muito, né, da minha infância. Então conta uma história da sua infância que está no livro Os Outros, que você pode retratar para a gente agora no programa de Atitude. Da minha infância, essa aqui da minha irmã, ela é mais velha do que eu e ela fazia teatro. Então, eu era criancinha, ficava acompanhando, ficava no teatro dela lá. E ela fazia o fantasma, tá, que ficava dentro de uma caixa lá. Tá, e ela só enxergava o fantasma um menino. Né? E foi quando eu coloquei a história dela, do fantasma. É a história da minha infância que eu assisti o espetáculo dela, que eu inseri no livro. Perfeito. E várias histórias, então, você conta da sua infância, né? Até qual período que vai da sua vida? Até dos meus filhos. Até a chegada dos filhos. Eu conto na história do... Eu tenho 3 filhos. Eu conto episódios da nossa vida, tá? Entre eu, meus filhos... coisas que aconteceram. Esse daqui é um romance, não são crônicas nem são contos. Não, são romances. Tá? É um romance. Todos os 2 livros são romances. Os 2 são romances. Tá. Muito bem, então esse é o primeiro livro que a gente está conhecendo. Daqui a pouquinho vamos conhecer outro livro também do nosso querido professor que está com a gente. Mas diga pra gente, dentro dessas histórias, qual é o nome do primeiro filho? Murilo. Tem algum significado? Tem. E qual é o significado? Não, o nome do Murilo? Não, Por que Murilo? Você escolheu Murilo? Tem uma história ou não tem uma história para o nome do Murilo? Foi a mãe que escolheu. Tanto de todos os nomes, né? Foi mais a mãe que escolheu. Mas o caso da chegada, tipo assim, de contar a história dos filhos também, tem um significado para você, para colocar no livro? É, uma homenagem para eles, né? Até que no início do livro eu já faço uma dedicatória para eles. Ah, perfeito. Tá? Tanto para ele quanto para os meus pais. Também. Então, eu peguei a história da minha família, né? A convivência com meus pais, mais os meus filhos. Em menos de um ano você escreveu esse livro? Foi, menos de um ano. Menos de um ano.